No domingo passado, nós vimos a primeira obra da carne. O nosso texto básico está em Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5. Nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esses momentos tão preciosos de comunhão com o Senhor, recebendo a Tua Palavra. Pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito para guiar a nossa mente, o nosso coração, de forma que nós entendamos mais esta porção da Tua Palavra e, sobretudo, Pai, dá-nos força para aplicarmos esta Palavra em nosso coração. Corrija a nossa vida, corrija nossos pensamentos, corrige os nossos desejos, o nosso coração, a nossa disposição mental. Ó Pai, sabemos que o Teu Santo Espírito, a Tua Palavra, são poderosos para nos purificar. Pedimos esta bênção, Pai, sobre cada um de nós aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é impureza e lascívia, as dimensões interiores do pecado sexual. Este é o nosso texto. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No domingo passado, nós vimos a obra da carne chamada prostituição, porneia. E hoje nós vamos estudar estas duas, que são muito ligadas, são muito próximas. Esse é o objetivo de estudarmos as duas ao mesmo tempo. Qual vai ser a dinâmica? Nós vamos tratar de impureza, depois de lascívia, vamos juntar as duas para ver quais são as diferenças, e aí vamos para os textos bíblicos para entrar neste aspecto de internalidade destes pecados. Estas são obras da carne mais internas. Nós vamos entrar neste aspecto da internalidade de cada uma delas. A impureza primeiro. A palavra traduzida para impureza é o termo grego akatarsia. Irmãos, eu não estou falando grego, não quero que ninguém fale grego. A gente volta para o termo original para pegar exatamente o sentido. A gente sabe que alguns termos, quando mudam de uma língua para outra, eles não pegam exatamente, tá? Não se preocupe aqui com os termos gregos, é mais para a gente ter uma exatidão de definição. Este termo, então, impureza, ou esse termo grego, aparece aqui em Gálatas 5 e nestes outros textos também. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Observe que impureza é traduzido por imundícia, não só nesse texto como em outros também. A ideia de sujeira mental relacionada com sexo, essa é a ideia, tá? Em Romanos capítulo 1, você deve se lembrar do contexto. Paulo está narrando que a ira de Deus se revela contra todos aqueles que abandonaram o conhecimento do Senhor, primeiro passo. Passaram a cultuar a criatura ao invés do Criador, segundo passo. E por causa disso, Deus os entregou a disposições reprováveis, terceiro passo. E quais foram essas disposições reprováveis? Em uma palavra, homossexualismo.
homens com homens, mulheres com mulheres. É um texto claríssimo mostrando o pecado homossexual, né, como um pecado que é fruto da ira de Deus. Deus entrega a pessoa aos seus próprios desejos. Deus abre mão. É como se Deus falasse: tá bom, você quer sensualidade? Então afunde-se, afunde-se. O verbo os entregou aparece em Romanos 1, 3 vezes. É o paradidome. Paradidome na língua grega é uma entrega judicial. É o juiz entregando alguém para a morte. Tá? Essa é a ideia do texto. Então, há aqueles que rejeitaram e se esqueceram do conhecimento de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus. Há aqueles que transformaram criatura, passaram a adorar criatura ao invés do Criador. Deus os entrega às próprias sensualidades, às suas próprias cobiças. Tá? É por isso, irmãos, que um crente não pode ser politicamente correto. Ah não, eu respeito os homossexuais. É claro, você vai respeitar a pessoa. Eu respeito o homossexualismo. Não, o homossexualismo é uma questão apenas de gosto, de escolha. Opa, isso não é discurso de crente. O homossexualismo aparece em Romanos 1 como um pecado terrível. Deus pune as pessoas por causa deste pecado. Então, quando te perguntarem a tua opinião sobre o homossexualismo, não dê o politicamente correto. Fale, é um pecado condenado por Deus, ponto final. Quem está neste pecado tem que se converter. Da mesma forma, o adultério. Nós não condenamos o adultério? Pois quem está no adultério tem que abandonar esse pecado e tem que se converter, porque está vivendo na carne. Então, muito cuidado, né? Tem alguns crentes que querem ser politicamente corretos e não chamam o pecado de pecado, ficam passando a mão na cabeça. Isso não é comportamento de crente, tá? Fechando parênteses aqui. Impureza é relacionado então justamente a este tipo de pecado. Outro texto, em Romanos 6, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, a palavra está aqui, e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Nós vamos voltar neste texto no final da palestra, mas o ponto é que a palavra impureza aparece aqui como escravidão da impureza. Observe que impureza, pensamentos e afetos sexuais errados, tornam a pessoa o quê? Um escravo. A carne escraviza. A carne, alguns pecados viciam de fato. Tá? Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza. Nós vimos na aula passada o mesmo versículo, quando tratamos da porneia, da prostituição. E daqui a pouco ele vai aparecer de novo. Observe que dos três primeiros listados em Gálatas 5 estão juntos aqui. Tá? O apóstolo Paulo está dizendo que ele receia voltar à igreja e encontrar pessoas que estavam afundadas na prostituição, na lascívia e na impureza sem terem se arrependido. Por isso que ele está tão receoso, porque o caminho do crente é sempre o arrependimento e a mudança de vida. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, com vontade, cometerem toda sorte de impureza. Mas a impudicícia é falta de pudor, tá? O que é uma pessoa que não tem pudor? É uma pessoa que não está ligando para os outros quanto ao seu comportamento sexual. Está claro isso, tá? Impudicícia tem a ver com isso. E lascívia daqui a pouco nós veremos também. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Olha que versículo da palavra de Deus. Nem sequer se nomeiem, nem sequer se nomeiem. Quanto mais vocês tenham entre vocês pessoas que não têm pudor, né? Que vivem vidas escandalosas na prática da sexualidade, ou pessoas que têm toda a sorte de impurezas e cobiça no coração e na mente. Isso não deveria existir entre os crentes.
Os crentes deveriam ter um andar mais puro, mais preocupado com a sua mente e com o seu coração, com as disposições interiores da sua alma. A Bíblia diz que o coração fala do que está cheia a boca, não é? Então há um transbordar. É o contrário, né? A boca fala, me corrijam, gente, senão eu vou embora. A boca fala do que está cheio o coração, não é? Há um transbordar do coração, não dá para você esconder sempre, tá? Esse é o ponto. Às vezes a pessoa, como os fariseus, estão cheios de pecados e estão mantendo uma aparência de santidade na igreja. Não, você tem que tratar o teu coração, porque uma hora o coração vai transbordar e vai mostrar o que você é de fato, tá? Então, nem se nomeie, nós temos que tratar o nosso coração e a nossa mente, para que eles sejam mais puros. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, 2 pontos, prostituição, impureza, paixão lasciva, perceberam que os 3 estão juntos? Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Culto ao Deus dinheiro, tá? O avaro, aquele que gosta muito de dinheiro, está cultuando o dinheiro. Mas o nosso ponto aqui é que prostituição, impureza e paixão lasciva são frutos de uma natureza terrena que deve morrer. Tá? A gente tem que fazer morrer isso em nós, para que nós tenhamos mente e coração mais puros. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Tá? Impureza aqui também como uma mente que é maliciosa, que tem segundas intenções. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou não apenas para nós termos um comportamento diante dos homens que é puro, mas também para que a nossa disposição mental e do coração também sejam puras. Deus nos chamou para a santificação. Tá? Ainda em impureza. Conclusão aqui. A palavra aponta para impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria e vida devassa. Ora, nós já vimos que na lista das obras da carne, as 3 primeiras são relacionadas à área sexual: prostituição, impureza e lascívia. E a impureza aponta para este pecado mais interno, que tem a ver com desejos sexuais, tá? Pensamentos e desejos que não são puros, que não refletem uma sexualidade sadia. Inclui não só a impureza em atos, senão também em palavras, pensamentos e intenções do coração. Os irmãos se lembram que Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Então veja, não é só você evitar o ato, é claro que o ato é gravíssimo, mas é você cortar o mal na raiz. Como é que se corta o mal na raiz? É cuidando dos olhos, para que os teus pensamentos, os teus olhares e os teus desejos sejam mais puros. Este é o ponto. Senão você vai ser um hipócrita, que não comete o ato, mas está com muita vontade de cometer. Numa situação em que você estivesse sozinho, você faria, se ninguém estivesse olhando. Percebeu como isso é uma derrota? É uma total tragédia? Nós temos que cuidar do nosso coração, de uma mente pura, de uma mente limpa, para que da mente você, por consequência, tenha atos mais puros. Tá? Deus quer a pureza do nosso coração. Olha a oração do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? É na palavra que nós temos todas as orientações e as diretrizes e todo o caminho para que nós tenhamos um coração e uma mente mais puros. É na palavra. Este é o nosso caminho, a nossa fonte. Impureza. Vamos tratar de lascívia agora. O que seria a lascívia? A palavra traduzida para lascívia, lá no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é ausegeia, tá? Além de ser usada aqui, aparece também nos seguintes textos. Então vamos lá.
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Onde é que estão essas coisas? Onde é que elas nascem? De onde é que elas procedem? Do coração dos homens. Então, não adianta você buscar a santificação se você não começar no coração, na mente. Tá? E esse é um desafio. É muito mais fácil você agir externamente. É muito mais fácil. Mas o desafio e o que Deus pede de nós é que nós trabalhemos interiormente, naquelas áreas que não tem ninguém olhando, entendeu? Porque quando as pessoas estão olhando, a gente atua, a gente representa, né? Aí é fácil. Agora, a real mudança, a real transformação acontece no coração, quando só Deus está olhando. Na mente, onde só Deus tem acesso. É aí que tem que operar a transformação. É o motor que você tem que trabalhar. Este é o motor, a mente e o coração. Para que o funcionamento depois de todo o teu corpo seja de acordo com pureza, consagração, santificação. Jesus está dizendo que o que contamina o homem não é o que você come, porque os fariseus eram muito, cheios de rituais, de lavagem de mãos. Eles não lavavam a mão apenas, eles ficavam lá com as lavagens das mãos, eram ritualísticos, eles gostavam de demonstrar a santidade, tudo hipocrisia, tudo santidade daqui para fora. E aí Jesus está falando, é no coração, são as coisas de dentro que contaminam, é nessas que vocês têm que focar. De novo o texto de Paulo, nós já lemos, quando Paulo receia que ele volte para Corinto e encontre alguns que não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Note, aqui aparece a palavra impureza, mas é justamente a palavra de lascívia. Impureza e lascívia são muito próximos, a gente vai perceber, tá? São quase sinônimos, tem uma diferençazinha em lascívia. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Impudicícia, falta de pudor. Aqui é a palavra usada para lascívia, algegueia, que também significa, então, falta de pudor. Lascívia é algo interno, mas é um pouquinho mais externo do que impureza, tá? Se a impureza é algo totalmente interno, a lascívia é interna, mas ela é tanta que ela começa a transbordar em atos para fora. Falta de pudor, por exemplo. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em algegueia, em lascívia, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, uma lista de pecados. E muitos seguirão as suas práticas lascivas ou libertinas, e aqui a gente está tratando de coisas mais exteriores, E por causa deles será infamado o caminho da verdade. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento lascivo, libertino daqueles insubordinados. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas, soberbas, arrogantes, de vaidade, engodam com paixões carnais por suas lascívias, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Sempre que está aparecendo aqui libertinagem, é um comportamento mais exterior. Então, concluindo lascívia, a palavra aponta para luxúria desenfreada. A pessoa se joga na carne, nas questões sexuais, tá? Sem pudor, ela se lança mesmo, tá? Certamente você conhece pessoas assim, tá? Pessoas que não estão com o mínimo constrangimento da sua vida particular. Eles se entregam a essas coisas. Excesso, licenciosidade é justamente isso, a falta de restrições, A pessoa que está entregue, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, falta de pudor, desaforo, insolência, indecência.
citando aqui o pastor William Hendrickson, tem a sua ênfase na ausência de domínio próprio que caracteriza a pessoa que dá livre expansão aos impulsos de sua natureza pecaminosa. Então, é área sexual, e alguém que na área sexual ela não tem pudor, ela simplesmente se entrega às coisas da carne, né? Sem freios, sem um domínio. Deus quer a nossa sobriedade. O contrário de falta de pudor é sobriedade. O contrário de impudicícia é sobriedade, tá? E Deus quer que nós não sejamos pessoas sem pudor, despudoradas. Deus quer que nós cuidemos do nosso coração e da nossa mente, e também das nossas palavras, e também dos nossos atos, da nossa vida, das nossas práticas. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos, voltem à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Então, Paulo está dizendo, olha, cuidado com as conversas, porque as conversas corrompem os bons costumes. A gente sabe disso na prática, não sabe? Você tem ali um cuidado com a sua boca, com aquilo que você fala, aí daqui a pouco você se encontra, você se percebe numa roda de amigos, e os amigos contando piadas sujas, falando besteira, né? Se você não tiver um freio, se você não sair da roda, né? Se você não evitar isso, tudo que você cultivou de pensamentos puros, né? De uma busca por santificação, vai ser corrompido, né? Outro exemplo, você cria um filho nos caminhos do Senhor, aí este filho começa a andar com outras crianças ou outros adolescentes que não foram criados nos caminhos do Senhor, crianças que falam palavrão, que fazem coisas erradas. Os bons costumes serão corrompidos pelas más conversações. Lembra-se do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma diminuição de velocidade aqui, né? Não anda. Como é que é? Esqueci. O segundo verbo eu esqueci. Vamos lá. Salmo 1. Alguém me ajuda? Não anda, não se detém, não para, né? Então há uma diminuição da velocidade. Ele não anda no mesmo caminho, ele não para ouvir, e ele não se assenta. A figura é de alguém que está andando no caminho errado, aí ele para ouvir, e ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então, feliz é aquele que não faz isso, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, é aquele que não para no caminho dos pecadores para ouvir o que está sendo comentado, e é aquele que, antes de tudo, nem anda por este caminho, nem está no caminho. Esse é o cuidado. Nós temos que ser prudentes nesse sentido, entender que as más conversações de fato corrompem os costumes, e Deus quer a nossa sobriedade, a nossa vida de fato que foge das coisas que estão erradas, tá? Com pudor, com domínio próprio, é isso que Ele quer. Vamos tratar agora das diferenças entre impureza e lascívia. Impureza, então, aponta para desejos sexuais pecaminosos, vida devassa, atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. Lascívia é mais grave um pouquinho, para luxúria desenfreada, licenciosidade, libertinagem, falta de pudor, insolência, indecência, ausência de domínio próprio, cedendo a todos os impulsos pecaminosos. Note, quais são as semelhanças? Os dois pecados apontam para disposições internas de pecaminosidade sexual, embora a lascívia apresente-se também externamente, transbordando em manifestações de falta de pudor. Então, prostituição é externo, tá? Agora, impureza e lascívia, esses dois têm a ver mais com mente e coração. Agora, a lascívia é algo tão intenso que ela vai transbordando também para a prática, para aquilo que é externo, para aquilo que é visível. Enquanto a prostituição, porneia, seja um pecado com manifestações mais externas, por exemplo,
adultério, fornicação, sexo entre solteiros antes do casamento, incesto, sodomia, pornografia, etc., a impureza e a lascívia apontam para as dimensões mais interiores do pecado sexual, suas raízes na mente e no coração. Acho que esse gráfico ele ilustra um pouquinho, tá? Então, a impureza é o mais interior, são pensamentos, desejos, coisas no coração mais interiores que agridem o nosso Deus, que já são pecaminosas. A lascívia é um aumento disso, tá? Quando essa impureza é tão grande que ela começa a transbordar já em atos de falta de pudor. E a prostituição aí é o externo total, é o transbordar total, é o transbordamento total, tá? Aí com adultério, com aqueles pecados que eu listei, tá? Com formas visíveis e exteriores. Vamos agora ver o que a palavra de Deus diz sobre estes pecados que são mais internos e como tratá-los. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vamos para Romanos 6, que nós vamos trabalhar Romanos 6 como um dos textos que nos ajudam bastante contra esses pecados que são internos. Romanos capítulo 6, deixa aberto aí que nós leremos alguns versículos. Muito bem. O verso 12 diz assim, então, deixa eu ler aqui na própria Bíblia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Observe aqui, bem vagarosamente, que o pecado não reine no teu corpo, para que você não obedeça às suas paixões, os seus desejos. Esse é o ensino, tá? Que o pecado não reine no teu corpo, de modo que você, por causa do pecado, obedeça às suas paixões pecaminosas, os seus desejos. A palavra para paixões aqui é epifemia, que é desejo, tá? Então você pode ler esse texto como, de modo que não obedeçais aos vossos desejos. Este é o sentido do texto. Ora, o ser humano tem desejos, Deus nos fez com desejos, tá? Nós temos fome, sede, a questão do desejo sexual, sono, desejos mais elaborados, como o desejo de segurança, de liberdade, de sociabilidade, de aprovação, de reconhecimento. Faz parte da nossa estrutura nós termos desejos, não faz? Isso é normal, é estrutural. Mas quem governa você? Quem governa os seus desejos? Você ou Deus? Quem é que governa os seus desejos? Talvez a melhor pergunta fosse: o pecado ou Deus está governando os teus desejos? Este é o ponto, tá? Você é um escravo dos teus desejos ou você é um servo de Deus? Este é o ponto. Quem não tem Cristo é totalmente guiado pelos próprios desejos, totalmente, tá? Já está entregue, ok? Mas aquele que tem Cristo, tem Deus Pai e tem o Espírito Santo morando dentro de si, não é mais escravo dos desejos. Ele tem agora condições de lutar contra aqueles desejos que são contrários à palavra de Deus. Total condição, total condição. Então, os teus desejos sexuais, focando aqui, né? Aqui tem um monte de desejo, mas o nosso ponto são as questões, né, de lascívia e impureza. Os teus desejos sexuais são governados por quem? Por quem? Veja o versículo novamente. Quem está reinando no teu corpo? Não reine o pecado no vosso corpo, porque se ele reinar, você vai obedecer aos desejos da carne. Este é o ponto. Quem é que está reinando no teu corpo? É Deus ou é o pecado? Isso é decisivo, gente. Isso é decisivo. Aqui está a raiz do problema. Quem é que está reinando na tua vida? São os pecados? É o pecado? São os desejos carnais ou é o próprio Deus? Ok, o exemplo do meu primo, né? Só para mostrar quem é escravo. E alguns de vocês sabem deste fato. Eu tenho um primo que é pastor, que é de outra denominação, e uma vez ele estava numa evangelização na rua, e aí parou um jovem, não sei se era um jovem, parou um homem lá com um cigarro, fumando,
E aí este homem disse para o meu primo que estava ali fazendo evangelismo: olha, eu nunca vou ser crente. Sabe por quê? Vocês crentes, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem beber, não podem fumar, não podem dançar, vocês não podem fazer nada. Eu nunca vou ser crente. E aí o meu primo falou: vem cá, me dá esse cigarro aqui. Pegou o cigarro e disse assim: eu posso dar uma tragada nesse cigarro agora, jogar ele fora e nunca mais dar outra tragada. Você pode fazer isso agora? Você pode? Quem é escravo aqui? Quem é escravo? Então note que escravos são aqueles que não se libertaram das coisas da carne. Você pode chegar num homem acostumado a adultérios, acostumado a ter várias amantes, e sem Deus ele parar com isso? Você acha que ele consegue parar com isso sem Deus? Acostumado a uma vida de promiscuidade, de adultério, sem Deus, sem chance nenhuma. Ele é um escravo da carne. Ele é um escravo da carne. Algumas pessoas, na verdade, todas as pessoas que estão viciadas, seja em comida, seja em substâncias químicas, seja em bebida, seja em cigarro, seja em maconha, seja em cocaína, seja em crack, em qualquer coisa, sem Deus, elas estão entregues ao vício. Sem Deus, elas não conseguem sair, dificilmente, tá? Dificilmente. Talvez de coisas mais leves, tá? Mas, olha, é muito difícil. Eu conheço homossexual que saiu da homossexualidade, se libertou totalmente. Eu conheço usuário de crack que foi ao fundo do poço, foi morar embaixo de ponte. E hoje, há muitos anos, não usa droga nenhuma, firme na igreja, firme na igreja. Eu conheço pessoas que tinham vida devassa e foram libertados por Cristo, totalmente libertados, e continuam numa vida de santificação. Então, meus irmãos, quem nos liberta destas disposições interiores impuras e lascivas é o nosso Deus. Ele nos garante isso na sua palavra. Se você está lutando contra estes pecados, saiba que em Cristo você tem plena possibilidade de libertação, plena. Pode descansar e pode sair dessas sujeiras. E a gente vai mostrar como, né? A palavra nos mostra como. Se o pecado está reinando no corpo, como é que eu mudo essa situação? A resposta é preciso morrer. Leia o verso primeiro, é preciso morrer. Morrer como, pastor? Veja o verso primeiro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Vamos até o verso 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, qual é o caminho para uma pessoa sem Cristo que quer se libertar destas coisas? Morrer com Cristo e nascer de novo. É a regeneração, é o novo nascimento, quem nos liberta da escravidão do pecado. Então, para quem está sem Cristo, o caminho é morrer e renascer com Cristo. É o que está simbolizado no batismo, né? O batismo aponta para este morrer e nascer de novo. Tá? Esse é o caminho, é morrer para si próprio, nascer em Cristo e agora nova criatura, uma nova vida, com novos pensamentos, com novos ideais, buscando a santificação, buscando o Espírito e não a carne. Mas aí você me pergunta, mas pastor, e quem já morreu com Cristo? Quem é crente e está escravo dessas coisas? E aí eu me recordo de Lutero.
né? Lutero, tem uma frase de Lutero que diz que Lutero foi para o batismo achando que no batismo afogaria todo o pecado, e ele descobriu que o pecado sabe nadar, que mesmo depois do batismo os pecados continuam. Aí entra o processo de santificação, de você usar a oração e a leitura da Bíblia a teu favor, para que você fortaleça o teu espírito e mate a carne. Lembram da ilustração de domingo passado? O missionário perguntou para o índio: como é que você se sente? O índio: eu sinto, convertido, eu sinto como se eu tivesse 2 cachorros brigando dentro de mim. E aí o missionário: e quem é que vai ganhar essa briga? O índio se referia justamente a essa luta da carne com o espírito. O missionário: quem é que vai ganhar essa briga? O índio: aquele que eu alimentar mais. Então, pelos meios de graça, oração, leitura da palavra, você vai alimentando o espírito de uma forma que você vai matando a carne. E como nós vimos no domingo passado, você não alimenta a carne. Como é que eu alimento a carne, pastor? Vendo coisa que você não deve ver. Então pare de acessar rede social que tem sensualidade. Pare de acessar YouTube e vídeos que tem pornografia. Pare de acessar coisas que têm imagens que estão fazendo você pecar e encher a tua mente de impureza e de lascívia. Você está alimentando a carne, você vai perder. O crente é aquele que não alimenta a carne, ele alimenta o espírito. Leia a palavra. Ah, pastor, eu estou muito tentado. Dobre os joelhos e clame por Cristo. Busque a Deus, leia a palavra, ore. É assim que você vai vencer essa guerra. Então, é possível o crente estar nessa luta? Totalmente possível. Mas ele está com as armas do lado, né? Está com um fuzil e uma metralhadora do lado para lutar contra a carne e não está usando as armas. E está apenas se alimentando do que não presta. Aí não vai, tá? A Bíblia nos orienta a nós fortalecermos o espírito e amortecermos ou mortificarmos ou matarmos a carne. Esse é o caminho. Então nós morremos para essas coisas do mundo. Quem fica se alimentando de impureza, de sensualidade, de sexualidade que fere a lei de Deus, é não crente, gente. É não crente. Tá? E eles passam o dia assim. Eles passam o dia assim. Ontem eu fui levar os filhos para cortar o cabelo, né? Eu e a Vivian fomos levar os filhos para cortar o cabelo num lugar. E aí tinha uma televisão lá, e eles colocam clipes de rap na televisão, e só imagem que não prestava, E além de Davi, que é adolescente, do Daniel, que é criança, e de outros garotos no salão, ali na televisão, só mostrando imoralidade. Aí eu não aguentei, aí eu fui no caixa. Tinha lá uma mulher no caixa, né, que até me pareceu que era meio que gerente. Aí eu falei: como é o teu nome? Aí ela disse. Eu falei: olha, num ambiente que tem crianças, não funciona esse tipo de clipe, dá uma olhada. Aí quando ela olhou para a tela, ela pegou exatamente uma imagem horrível. Aí ela falou não, imediatamente. Ela foi, trocou o canal. Mas eu fico imaginando, eles devem passar o dia vendo aquelas coisas. Devem passar o dia. Então eu repito, não deve ser prática de crente ficar vendo sensualidade, imoralidade. Você está fora dos caminhos de Deus se você fica se alimentando dessas coisas. O crente tem que se alimentar das coisas que fortalecem o espírito e não que fortalecem a carne. Veja o verso 6 que nós demos: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós não devemos mais servir o pecado como escravos. Por quê? Porque com Cristo foi crucificado o nosso velho homem. Nós revivemos para uma vida de justiça, de santificação, de o nosso pensamento ocupado por coisas que sejam puras, amáveis, de boa fama, virtuosas. O nosso pensamento tem que mudar também. Nós morremos para esta vida pecaminosa. Em Cristo nós deixamos de ser escravos do pecado. Em Cristo nós temos uma nova
natureza, uma natureza que busca a Deus. Veja o verso 11, está transcrito aqui. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, diga a si mesmo, aquela pessoa que buscava refúgio nos pensamentos impuros ou nas fantasias sexuais, morreu com Cristo. Agora o meu refúgio é Deus. Por que eu coloquei a figura do refúgio? Porque é comprovado que a maioria das pessoas que vão para a sensualidade, ou para pornografia, ou para esses lugares, é porque estão buscando um refúgio. Estão se sentindo sozinhas, ansiosas, deprimidas. E aí, ao invés de correr para Cristo, para Deus, que é o nosso refúgio, correm para essas coisas, porque dá uma sensação de prazer, né? O pecado dá uma sensação de prazer. É um prazer que conduz até a morte. Então, ao invés de você buscar refúgio nessas coisas, busque refúgio em Deus. Você morreu para essas coisas. O teu Deus agora te oferece um prazer superior, que é um prazer celestial, um alívio para isso que você está sentindo. Aquela pessoa que buscava refúgio na sensualidade, nas imagens indecentes, morreu com Cristo. Agora o meu refúgio é Deus, diga isso. Aquela pessoa que buscava refúgio na prostituição ou na pornografia, morreu com Cristo. Agora o meu refúgio é Deus. Nós não precisamos buscar refúgio nessas coisas. Então, quando eu te perguntar novamente quem manda em seu corpo, seus desejos ou Deus, que a tua resposta seja: Deus manda em meu corpo, porque a minha carne foi crucificada com Cristo, os meus pecados foram encravados naquela cruz, de modo que eu morri para o pecado e agora vivo para Deus. Essa deve ser a nossa resposta, né? Deus manda no meu corpo, os meus desejos estão submissos a Deus. Não reine, portanto, que é o verso que nós demos, porque você morreu para o pecado, mas agora vive para Deus, é que você não deve mais obedecer aos desejos da sua carne pecaminosa. Em outras palavras, quem reina no teu corpo agora é Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você está liberto para viver para Deus. Concluindo então, pastor, eu aceito esta palavra, mas vai ser uma luta. Eu estou acostumado com o pecado, o que é que eu faço? Então, para crentes que vêm lutando contra essas coisas, que não têm usado os meios de graça e que devem estar pensando: pastor, vai ser muito difícil, eu estou há muito tempo nessas coisas. Ora, a palavra de Deus, ela tem de fato o caminho seguro para qualquer filho de Deus ser liberto dessas coisas. Primeiro, arrependa-se das suas práticas pecaminosas e peça perdão a Deus. O primeiro ponto é você perceber que essas coisas Deus odeia. Deus odeia. Porque o caminho de Deus, a vontade de Deus, como nós lemos, é a nossa santificação. Então, como é que Deus está olhando para você se você não está prestando atenção na santificação? Se você está buscando o seu refúgio em outras coisas que não Deus, na imoralidade, na promiscuidade? Peça perdão a Deus. Segundo, ande no Espírito, acorde mais cedo, leia a Bíblia, ore. Como disse John Piper, é fogo contra fogo, é fogo contra fogo. É o fogo da palavra de Deus contra o fogo dos prazeres carnais. É o fogo dos prazeres celestiais contra o fogo das obras da carne. Eu não estou entrando em pentecostalismo aqui, ok? Falando de fogo. A ideia, irmãos, é que a palavra de Deus é poderosa, de fato, para fortalecer o teu espírito, porque o inimigo não é fraco. Se você está acostumado a praticar pecados assim, você sabe que o inimigo não é fraco. Então você tem que, de fato, buscar com força as armas que vão te libertar disso. E quais são as armas? Meios de graça. Acorde mais cedo todo dia, comece a ler a Bíblia todos os dias, comece a derramar de fato o teu ser diante de Deus em oração, buscando para Deus transformar o teu coração, transformar a tua mente. Faça isso diariamente, como que em remédio, disciplinadamente, e você vai perceber se isso não te liberta, se isso não te purifica. É fogo contra fogo. Se você não substituir os pecados
por oração e pela palavra, você não vai resistir. Isso serve não apenas para pecados sexuais, né? Mas pessoas que idolatram comida, por exemplo. Tô triste, vou para a geladeira. Sofri alguma notícia ruim, meu dia não está bom, corre para a geladeira, corre para a comida, como uma compensação. Qual é o caminho? Corra para o quarto e vá orar, vá ler a Bíblia, ao invés de correr para a geladeira, entendeu? O nosso refúgio está no Senhor, não na geladeira, não na comida, não na sexualidade, não na promiscuidade, tá? Então corra para Deus, ande no Espírito. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Irmãos, o que Deus fala é verdade, nós temos que acreditar. Ande no Espírito e você jamais vai satisfazer as obras da carne, mas ande no Espírito, busque a Deus, oração, leitura da palavra, o dia meditando nas coisas de Deus, esse é o caminho. Cerque-se de pessoas que estão buscando a Deus. Se você estiver cercado de pessoas que só cometem pecados, eles poderão te puxar para os antigos caminhos. Busque amizades, relacionamentos dentro da igreja, tá? As más conversações corrompem os bons costumes. Você está buscando santificação, mas no trabalho, na escola, na família, você tem pessoas que não estão te ajudando com a santificação. O que você faz? Se afasta dessas pessoas. Não fica ouvindo pecados, né? Se no teu trabalho o ambiente de almoço é um ambiente promíscuo, em que os homens ou as mulheres só falam coisas imorais, afaste-se dessa turma, dê um jeito, vai almoçar sozinho. E eu passei por isso, já falei, né? Quando eu trabalhava num banco, houve uma época em que era insuportável almoçar com os meus amigos de sessão, porque a gente ia almoçar junto e eles só falavam coisas de imoralidade. Eu parei de almoçar com eles, durante semanas eu parei de almoçar com eles, porque eu percebi que aquilo estava fazendo mal ao meu coração. Então, cada um vai dar um jeito, mas dê um jeito, não fique se alimentando, não fique ouvindo coisa que não presta, porque isso acaba entrando na tua alma. Busque relacionar-se com pessoas que estão no mesmo caminho que você, que estão buscando Deus, que estão buscando santificação de vida. Um alerta aqui para com os relacionamentos, né? Aos solteiros. Solteiros, busquem namorados ou namoradas que sirvam ao Senhor, que estão no mesmo caminho de santificação. Senão você vai estar lutando sozinho, você vai ter muita dificuldade, tá? Não confie em si mesmo, confie em Deus. Não ache que só por sua força de vontade você vai sair do pecado, não vai. Esta batalha é vencida por Cristo, confie nele, peça ajuda dele, ore todos os dias para ele, é ele quem vai te ajudar a vencer as batalhas. Sem ele você já perdeu, com ele você vencerá. Corra para Cristo, né? Não é a tua força, os teus métodos. Ah, pastor, eu vou fazer uma metodologia aqui que eu vou vencer esse pecado. Não vai, não vai. Se você não correr para Cristo, se você não clamar em oração, em leitura da palavra, todos os dias, você não consegue se libertar de alguns vícios, tá? Corra para Cristo, é Ele quem cuida de nós. Consagre seu corpo, seus desejos a Deus. Verso 13, veja o verso 13 aqui de Romanos 6. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Irmãos, note que Paulo não está falando com os santos de Roma, né? Todo mundo sem pecado. Se Paulo está gastando tanto tempo nessas linhas, é porque os crentes de Roma tinham as mesmas lutas que nós temos, entendeu? É todo mundo de carne e osso aqui. E Paulo está ensinando, e ele está dizendo, ao invés de vocês oferecerem aos membros de vocês a prostituição, a mente de vocês a impureza, o coração a lascívia, ofereçam agora o corpo, a mente e o coração como instrumentos de justiça. Apliquem-se a usar a mente, o coração e o corpo nas coisas que agradam a Deus, em ajudar ao próximo, em ajudar ao reino, na expansão do reino. Troquem o foco, saiam do foco do pecado e virem o foco para instrumentos de justiça,
para o reino, para a evangelização. Use a tua mente e o teu coração para coisas que glorifiquem a Deus. Ofereçam os vossos corpos como instrumentos de justiça. Esse é o ponto, não de pecado. E desfrute, por fim, da garantia maravilhosa, o verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a garantia maravilhosa de libertação. Se você está viciado em comida, em chocolate, como refúgio, né? E na nossa aula, em questões sexuais, se a tua mente está corrompida, de impureza, teu coração está cheio de lascívia, de pensamentos que não agradam a Deus, se você tem práticas de prostituição, de coisas que desagradam a Deus, saiba que você pode sair da escravidão do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. É a promessa maravilhosa que nós temos aqui, se nós de fato fazermos morrer a natureza pecaminosa. E eu encerro com esses 2 versículos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Qual é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação. Pastor, eu queria descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ora, eu não sei o que Deus quer com relação ao teu próximo trabalho, nem ao teu próximo curso, nem onde você vai morar, se você vai alugar ou comprar uma casa. Esses aspectos são muito detalhados, estão na mente de Deus. Agora, num senso mais amplo, a vontade de Deus para a tua vida é a tua santificação, tá? No teu próximo emprego, que você seja mais santo. No teu próximo curso, que você seja mais santo. No teu relacionamento, que você seja mais santo. Onde você vai morar, que você seja mais santo, tá? Então não diga que você não sabe nada sobre a vontade de Deus sobre a sua vida, porque aqui está claro, tá? Em uma palavra, é a tua santificação. É a tua santificação. E se nós não estamos buscando a santificação, a gente está fora do que Deus quer para a nossa vida. E quando nós nos encontramos, irmãos, nesta situação, dá para dizer que as bênçãos de Deus ficam represadas, sabe? Você não vai ser abençoado se você está no caminho da desobediência. Deus tem bênçãos para os seus filhos, mas filhos desobedientes, o que Deus faz? Deus aplica disciplina, Deus puxa a orelha. Isso é o ensino da Bíblia inteira, tá? Olhe para o Antigo Testamento e veja o quanto o povo de Deus sofreu no cativeiro. Por quê? Porque desobedeceu. E Deus mandou os profetas: olha, vocês estão errados, arrependam-se, arrependam-se. Ninguém ouviu nada. Aí Deus puxou a orelha para valer. Deus disciplinou e mandou para o cativeiro. No Novo Testamento, as bases bíblicas são abundantes. Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 12, por exemplo, diz lá o quê? Que o pai disciplina o filho a quem ama. E se alguém está sem disciplina, cuidado, talvez não seja filho, talvez você seja, bastardo, porque o procedimento normal de Deus é disciplinar o filho a quem ama. Então, se você está num caminho de desobediência, de ficar alimentando a tua mente, o teu coração, com sensualidade, com promiscuidade, com fantasias, com pensamentos impuros, muito provavelmente Deus já esteja puxando a tua orelha, fazendo com que coisas difíceis aconteçam na tua vida, muito provavelmente. Se você for filho ou filha, com toda certeza, Deus não deixa os filhos sem disciplina, tá? Então, consulte aí o teu coração, a tua mente, para ver se você tem cultivado pensamentos de santificação, buscado a Deus, para que você saia da disciplina do Senhor. Tá? Eu me lembro aqui de um pastor amigo nosso, reverendo Jair de Almeida, aqui do Jardim da Glória. Certa vez ele disse que nos seus longos anos de ministério, ele deve ter uns 25, 30 anos de ministério, nunca um crente chegou para ele e falou assim: pastor, tá difícil, viu? Eu estou embaixo da disciplina de Deus. Nunca. Geralmente o crente fala assim: pastor, tá difícil, eu estou numa provação, Deus está me provando. Por quê? Porque é heróico, se comparar com Jó. É heróico. Não, eu estou sendo provado. Eu sou parecido com Jó, homem temente a Deus, reto, que se desviava do mal, e essas coisas estão acontecendo porque eu estou sendo provado. É heróico, se comparar com Jó. Precisa ter muita humildade para reconhecer
que tudo está dando errado porque você está fazendo tudo errado e Deus está pesando a mão na sua vida, entendeu? Então, observe o que está acontecendo na tua vida e avalie se você está andando em santificação, porque se você não está andando em santificação, Deus já pode estar pesando a mão sobre você com disciplina. E bênçãos estão represadas, tá? Faz parte da disciplina do Senhor não soltar aquelas bênçãos que naturalmente você teria se você estivesse andando em consonância com a vontade de Deus. Ele estaria te abençoando muito mais. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Então, quando você rejeita este caminho de pensamentos puros e de santificação, você está rejeitando quem? Deus. Está rejeitando Deus, tá? Isso é muito sério, né? Talvez você já tenha sido rejeitado por pessoas e deve ter doído um bocado. Agora, você está rejeitando Deus, você está colocando Deus do lado, ao invés de ouvi-lo e de praticar a sua vontade, de cultivar pensamentos que o agradam, uma vida que agrada a Ele. Isso é muito sério. Você não está rejeitando uma pessoa, você está rejeitando o próprio Deus. Então endireite os teus caminhos, né? Que todos nós possamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, porque vai ser o transbordar de uma vida preocupada com a santificação, que aí sim, as nossas palavras, elas serão mais santas, o nosso agir diante da sociedade será mais santo. A chave está aqui de fato no interior. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê pureza de coração, de mente e de atos e de palavras. Que Ele assim nos abençoe. Eu encerro aqui. Alguém tem alguma pergunta? Algo não ficou claro? Alguma participação? Fiquem à vontade. Tudo claro? Ok? Então vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, porque ela nos mostra exatamente a Tua vontade sobre a nossa vida, de santificação, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para o reino da luz, para o reino do Teu Filho, para que nós manifestássemos com a nossa mente, nossas palavras, nosso coração, nossos atos, a imagem do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos, Pai, o quanto estamos em dívida contra o Senhor, de pensamentos e de práticas que não te agradam. Sabemos que Tu és um Deus que pode perdoar estes pecados e pedimos perdão, Pai, e pedimos que o Senhor conscientize cada um de nós aqui no rumo de uma confissão diante do Senhor quanto aos pecados, ó Pai, de um novo caminho, um caminho que agrade ao Senhor, um caminho, ó Pai, pautado na honra, na santificação, de pensamentos que agradem ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, abençoa aqueles que nesta manhã reconheceram-se escravos do pecado. Ó Pai Santo, ajuda-os para que eles possam de fato voltar a andar na Tua vontade, nos Teus caminhos, em uma vida de fortalecimento do Espírito por meio da Tua palavra, de uma vida de oração, de santificação, de consagração ao Senhor. Dá forças, Pai, ao Teu povo, ajuda-nos a sermos um povo cada vez mais limpo, um povo cada vez mais puro, para que o mundo olhe para nós e perceba a transformação que o Senhor pode fazer. Ó Pai, abençoa-nos nesse sentido, ajuda-nos a andarmos em santificação diante do Senhor. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.